Atenção, telespectadores do Canal do Boi, principalmente você que é produtor de suíno ou que trabalha dentro dessa cadeia produtiva. As coisas podem mudar e mudar positivamente em 2019 para o setor. Eu vou lembrar de alguns dados aqui que são importantes. Há uma semana, o Agricultura BR trazia os dados do Outlook Fiesp 2028. Nele, perspectivas muito importantes e positivas para o complexo carnes, principalmente para bovina e suína. No caso da suína, um aumento no market share internacional, ou participação de mercado, melhor dizendo, em português, de 8% para 9% em 2028. Dado importante. Nesta quinta-feira, um levantamento agora internacional corrobora com aquilo que o documento da Fiesp informava na última semana. Dessa vez, foi o Rabobank. O Rabobank, que é o maior banco cooperativo agrícola do mundo, e tem analistas no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, falou lá na China que se tem uma situação bastante complicada. Por quê? Porque os chineses vão ter que aumentar, e muito, a sua importação de carne suína. Deve dobrar, multiplicar por 2. Por que isso está acontecendo? Por conta da peste suína africana que atinge os rebanhos chineses. Para se ter uma ideia, 20% do rebanho da China foi morto, morreu ou passou pelo chamado rifle sanitário. Ainda teve outras consequências, essas atingem o Brasil, como, por exemplo, a redução na intenção de importação de soja. Mas o fato é que a China fica com um rebanho suíno menor e agora tem que fazer aquisição fora de carne suína, subindo para 2 milhões de toneladas de carne. China é o maior consumidor do mundo. Aí, tendo como base esses últimos números, a Agricultura BR fez um estudo especial mostrando como que é a produção, o consumo internacional de carne suína e a produção, consumo e como que fica agora a produção de carne lá na China. Você quer saber qual que é a importância da China em relação à carne suína? Eles produzem e consomem mais da metade de toda a carne suína do mundo. Isso não é pouca coisa. E eu vou dizer mais. A situação criada lá na China, ela pode trazer benefícios, não é só para a cadeia produtiva da carne suína aqui no Brasil, não, mas pode ser para a cadeia produtiva do milho, da soja e, por que não dizer, bovina e de frango. Já já explico, mas antes eu mostro os números internacionais da carne suína. Eu utilizo aqui os dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que mostram aqui oferta e demanda global da carne. Carne suína, a produção mundial é de 113 milhões e 70 mil toneladas. Tem muita gente que às vezes esquece disso ou não sabe. A carne suína é a carne mais consumida no mundo, é a mais produzida também. Você tem aqui a carne mais consumida do mundo, chegando a uma produção de 113 milhões e 70 mil toneladas. O consumo é bastante acertado junto com aquilo que é produzido. 112 milhões 580 mil toneladas de carne suína são consumidas no mundo todo, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. Mas agora eu vou chegar aonde realmente importa e vai ter esse choque aqui no agronegócio brasileiro, pelo menos eu espero que sim. Eu estou falando da China reduzindo a sua produção em 20% e mantendo, porque precisa de proteína animal, não há dúvida disso. Vamos ver na tela agora os números de oferta e demanda da China para a carne suína. O Departamento de Agricultura norte-americano informa o seguinte: a produção normal é o que seria produzido na China, agora nessa campanha, são 54 milhões 750 mil toneladas. Observe. Consumo na China, olha só, o que eu estava falando que é maior do que a metade? Olha só, 56 milhões 110 mil toneladas de consumo de carne suína lá na China. É muita carne suína. Só que agora vem o bloqueio, que vem aquilo que muda todas as situações. É para onde fica a previsão atual. Agora em 50 milhões e 500 mil toneladas, uma mínima de 50, uma máxima de 51, trouxemos aí uma média de 50 milhões e 500 mil toneladas, de acordo com o Rabobank.
E lá na China, o Departamento de Agricultura norte-americano concordou com esse posicionamento do banco holandês, esse banco importante, um banco cooperativo agrícola. Sabe o que está acontecendo lá? São 113 focos ou casos de peste suína africana identificados em mais de 24 departamentos ou estados, como dizemos aqui no Brasil. E tem muita gente que diz que o número é bem maior, que não foi informado tudo. A peste suína, ainda bem, ela não causa problemas à saúde do homem, mas ela mata, evidentemente, os suínos. E aí agora eu faço um contraponto em relação ao que pode acontecer no Brasil. E esse fator é extremamente importante. O que eu disse há alguns dias? A ministra da Agricultura, Tereza Cristina Corrêa da Costa, informou a nossa equipe, também outras equipes de jornalismo, que o Brasil vai fazer um grande esforço, uma força-tarefa, para conseguir habilitar mais plantas de carne bovina, de frango e suína para a China. Por que isso é importante? Primeiro, porque a qualquer momento China e Estados Unidos fecham aquele acordo. Isso vai acontecer. A perspectiva de mercado é que, mesmo que seja um acordo parcial, que não seja o ideal, vai acontecer alguma coisa. A primeira e a segunda maior nação econômicas do mundo não vão ficar brigadas por muito tempo. É importante para um e é importante para o outro. Então, nesse cenário, o Brasil precisa se adiantar para conseguir embarcar mais carnes, principalmente para a China. Então, neste cenário, eu estava dizendo que o primeiro impacto é o Brasil conseguir colocar mais carne suína na China. Precisa de habilitação de frigoríficos, precisa ampliar essas habilitações. O segundo impacto mais lógico é que se a China está comprando menos soja porque tem menos suíno para engordar, é natural que esses suínos sejam engordados em outros países, aqueles que vão fornecer carne para a China. Então, com isso, o Brasil pode beneficiar não só a cadeia produtiva da carne suína, mas a de milho e também a de soja. O pessoal acabou rodando ali uma vinheta, não era para ter rodado, mas só retomando aqui o pensamento, a carne suína é o primeiro fator a ser beneficiado em relação àquilo que pode acontecer em relação à China. Depois, cadeias produtivas do milho e também da soja. E aí, por que não dizer que as cadeias produtivas da carne bovina e também de frango podem ser beneficiadas? Por quê? A China tem uma demanda por proteína e, neste caso, vai precisar comprar mais carne suína e também outras carnes.